Vamos trabalhar agora o descritor que tem o seguinte texto: analisar o crescimento ou decrescimento de zeros de funções reais apresentadas em gráficos, tá? A primeira questão mostra uma parábola com concavidade para baixo, tá? Uma parábola é um gráfico de uma função de segundo grau e ele quer que você diga alguma informação sobre as raízes. Ele diz aí: a função representada pelo gráfico acima tem duas raízes. Aí vê só, pessoal, se você observar, ela é uma função com concavidade para baixo, tá? E ele quer informações sobre as raízes. Se a gente pegar, a gente sabe que as raízes são os valores assumidos por x quando y é igual a zero, tá? Então, se a gente observar aí, quando y é igual a zero, a gente vai ter dois pontos, que são os dois pontos justamente onde a parábola toca o eixo do x, tá? Esses dois pontos, como a gente pode observar, são positivos, tá? E distintos. São raízes positivas e distintas. Essa é a resposta. Quando a gente iguala uma função de segundo grau, quando a gente atribui o valor de y igual a zero, a gente acha as raízes. E pelo gráfico aí a gente consegue observar que as raízes são os pontos em que a parábola toca o eixo do x. São dois pontinhos. E esses pontos são positivos e distintos. Essa é a resposta para essa questão. São duas raízes positivas e distintas. Segunda questão agora envolvendo gráficos, para você tentar dizer alguma coisa sobre esses gráficos, alguma coisa de comportamento, tá? Do gráfico. Ele diz o seguinte: considere a função y igual a f de x no intervalo de menos 6 a 6. A função é constante em qual intervalo? Pessoal, para uma função y igual a f de x ser constante, é necessário que ela seja paralela ao eixo do x. Paralela é ter a mesma direção, tá? Então, o único intervalo no qual o gráfico está paralelo ao eixo do x é o intervalo que vai de menos 1 até 2, intervalo fechado de menos 1 a 2. Essa é a resposta. É o trecho do gráfico no qual ele está paralelo ao eixo do x. Então, é justamente no intervalo menos 1 a 2. X igual a menos 1 a 2, tá? Essa é a resposta. Terceira questão diz o seguinte: o gráfico abaixo representa uma função g de x definida no intervalo de menos 3 até 4, no conjunto dos reais. As raízes dessa função são... pessoal, as raízes de uma função são os pontos nos quais o gráfico toca o eixo do x, tá? Então ela toca o eixo do x aí em 3 pontos, que você consegue perceber claramente. X igual a menos 2, x igual a 1 e x igual a 3, que é a nossa resposta. São as raízes dessa função.